atividade 8 é orientar para vocês como é que faz o gráfico. Então, na 8 fala assim, que é para representar a situação descrita em um plano cartesiano e analisar o crescimento de Vitória Régia no conjunto observado neste lago. Então, lá no começo tinha uma tabela. No primeiro dia, observou no lago 2 Vitórias Régias. No segundo dia, tinha 4. No terceiro dia, tinha 8. É só vocês pegar lá na tabela, no comecinho da atividade. E no quarto dia, tinha 16. E aqui é para fazer o gráfico. Então, no primeiro dia, então tinha 2. Então, no primeiro dia, marca 2. No segundo dia tinha 4. Então, vem aqui, marca o 4. No terceiro dia tinha 8, então marca 8. No quarto dia marca 16. Esses pontos eles não estão alinhados, então ele está aqui uma curva. No primeiro dia tinha 2. Quantas que teria no dia anterior ao primeiro dia? Um dia antes do biólogo ir lá, né? Um dia antes seria aqui na situação inicial. Então aí vocês precisam imaginar, no primeiro dia tinha 1 e um dia antes, para ver onde que esse gráfico ele deve começar. Aí é com vocês. Quando a gente constrói esse gráfico, uma coisa que deve se observar é que o gráfico aqui, ao unir os pontos, ele não é linear. Se ele fosse linear, ele ia seguir para essa direção aqui, ó, pegando a direção do segundo ponto. Então percebe que ele não é linear, não é uma reta, não é uma linha reta, ele é uma curva. Então, a característica de uma função exponencial, o gráfico é uma curva. E essa curva, por exemplo, no primeiro dia é 2, tinha 2 vitórias só no lago. No segundo dia tinha 4. Então, o que está acontecendo? Conforme vai passando os dias, vai aumentando a quantidade de vitória de uma forma bem grande, aumentando de forma exponencial. Então a gente tem aqui uma curva exponencial crescente. Por quê? Porque ela está subindo, né? O sentido da curva é para cima. E eu volto aqui, vocês precisam entender quando era no 0 dia. No 0 dia, precisa terminar isso aqui. Para ver onde a curva começa, de qual ponto? No dia anterior. Porque no primeiro dia, quando ele foi lá olhar, tinha 2. E no dia anterior, tem que seguir a lógica aí, para vocês recuar no dia anterior e tentar terminar de construir esse gráfico, porque assim vocês vão saber o começo da curva, aonde que ela começa, com quantas Vitória Régia começa. Item B da atividade 9, a atividade diz assim: tendo como base os valores obtidos na tabela, vamos esboçar os gráficos das funções exponenciais a seguir para identificar suas características fundamentais, observando o domínio, a imagem, o crescimento ou decrescimento de cada função. Para isso, construa os gráficos das funções em um mesmo sistema. Então, nós vamos fazer no mesmo sistema o f de x, o g de x e o h de x. Para isso, construa os gráficos de função no mesmo sistema de eixo e descreva as características fundamentais das funções indicadas em cada caso. Vejamos então como é que fica. Eu vou fazer, no caso, o g de x. O h, o f e o h vocês fazem depois. Mas vamos fazer tudo no mesmo sistema. Então, observe, quando x foi 2, era 9. Então, aqui 2 vai subir até no 9. Aqui é o 8, aqui é o 10. Então, o 9 fica no meio do 8 e do 10. Quando x era 1, era 3. Está entre 2 e 4. É aqui que eu estou vendo. Ó. Quando o x era 0, o y aqui é 1. Quando o x era menos 1, então vai ser a terça parte. Então aqui seria a terça parte, seria bem aqui. E o gráfico, o que é importante a gente entender aqui, teria gráfico para o dia anterior? Teria. Para o dia anterior? Teria.
Então, mas qual que seria o anterior de 1/3? Seria um nono, a terça parte de 1/3. Teria o gráfico depois do dia 2, o dia 3? Teria também, né? Então, que gráfico que é esse? Eu vou fazer um próximo vídeo para a gente analisar essa curva. No vídeo eu quero fazer uma análise desse gráfico. Então, nós percebemos que ligando os pontos aqui não é linear, é uma curva. O que nós precisamos agora entender é o domínio dessa função, né? Pegando aqui no eixo X. Será que o gráfico só tem de -1 a 2? Será que haveria um gráfico antes do -1? Haveria, né? No dia -1 qual que seria o anterior a -1? Seria o -2. E o -2 seria o que? 3 elevado a -2. 3 elevado a -2 vai dar um nono aqui, né? Depois vai ter o outro? Vai ter sempre aqui infinitamente. E se for para o lado de cá? Se o x for 3, vai ter gráfico? Vai ser o 3 elevado a 3, que é 27. De modo que, para todo x tem gráfico. Então, o domínio é todos os números reais. E a imagem? A imagem a gente tem que olhar aqui no y. Será que tem imagem para baixo aqui? Esse gráfico ele vai cruzar esse x para baixo? Ele não vai cruzar. Ele vai chegar perto do zero, mas nunca vai ser menos do que zero. Então, qual que é a imagem? A imagem também é os reais, só que os reais positivo. Pode ser zero? Não, não pode. Só os reais positivos. E ela é uma função crescente ou decrescente? Ela é uma função crescente. Função crescente. Porque ela está crescendo. Então, ela vem desde aqui do infinito, tangenciando aqui o zero, e ela vai subindo aqui infinitamente. Essa função ela é uma função em crescimento. Ela começa pertinho do zero, vai crescendo e vai até o infinito. Então, veja que tem depois outras funções aqui que vocês vão pôr no mesmo gráfico. E vão observar dessas aqui qual que é mais crescente. A f, a g ou a h de x. A atividade 9 diz assim: para o estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo f de x igual a x, sendo a maior que zero e a diferente de 1. Então, observe que para existir uma função exponencial desse tipo, f de x, um número a aqui qualquer, elevado a x, qualquer não, porque ele tem que ser positivo esse a, e não pode ser 1. Se ele for negativo, não vai ter função exponencial. Então veja aqui, ó, vamos ver três funções aqui como exemplo. F de x é 2 elevado a x, g de x é 3 elevado a x, e h de x é 4 elevado a x. Nas três funções, aqui o a é 2 é positivo, aqui o a é 3, é positivo, aqui no h o a é 4 e 4 é positivo. Então, dessa maneira, é possível, né, essa função ela existe. O que é para fazer aí na atividade no item A? É para completar essa tabela. Vamos ver como é que fica, né, essa atividade então. Vou fazer a G. Depois vocês fazem a F e a H. Então, a G de X eu vou fazer. Então, primeiramente é G de 2. Então, G de 2 vai ser 3 elevado a 2. G de 2 troca o X pelo 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Então, quando o X for 2, o G de X vai ser 9. Aí, vamos fazer o G de 1. É 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Então, quando o X for 1, o G de 1 é 3. Vamos fazer agora o G de 0. G de 0 vai ser 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, quando for 0, o G de 0 é 1. G de menos 1. Veja que o X pode ser negativo. Então, vai ser 3 elevado a menos 1. Quando é menos aqui, então eu vou inverter o 3 sobre 1. Vai ficar 1/3 elevado a 1. E 1/3 elevado a 1 é 1/3.
Então, isso aqui vai dar 1/3. G de menos 1 é 1/3. Eu tenho aqui mais outras 3 funções. Essa aqui, I de x é meio elevado a x. Observe que ó, A elevado a x. O A é maior que 0, meio é maior que 0. Porém, meio é menor que 1. Então, tem um A aqui que está entre 0 e 1. Então, são esses exemplos agora de função que está sendo colocado. Ó. Outra que j de x é 1/3 elevado a x. Nesse caso, 1/3 é maior que 0 e menor que 1. M de x é 1/4 elevado a x. 1/4 é maior que 0, então ele é positivo, mas ele é menor que 1. Vou fazer um exemplo aqui, eu vou pegar o j de x. Então, vamos fazer aqui, completar a tabela. O j de x, se vai ser então o j de 2. J de 2 vai ser 1/3 elevado a 2. 1/3 elevado a 2 é 1/3, 1 vezes 1 e 3 vezes 3. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Então, é 1/9. Né? Aqui é J. J agora de 1. J de 1 é 1/3 elevado a 1. 1/3 elevado a 1 é 1/3 mesmo. 1/3. J de 0 é 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Depois J de menos 1. Agora cuidado, ó. 1/3 elevado a menos 1. 1/3 a menos 1, como é negativo, inverte. Fica 3 sobre 1. 3 elevado a 1. Isso é 3. Então, aqui é 1 e aqui o J de menos 1 é 3. O próximo passo é fazer o gráfico dessas funções.